Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 30ª sessão ordinária e solicito ao vereador Nelson para que faça a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Eu amo a Javé, porque ele ouve a minha súplica, porque inclina seu ouvido para mim no dia em que eu o invoco. Laços de morte me cercavam, eram redes mortais, e eu caía na angústia e aflição. Então invoquei o nome de Javé. Javé, salva minha vida. Javé é justo e clemente. O nosso Deus é compassivo. Javé protege os simples. Eu fraquejava e ele me salvou. Volta a repouso, ó minha vida, porque Javé foi bondoso com você. Libertou minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Caminharei na presença de Javé, na terra dos vivos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Cumprimento a colega vereadora Simone, os demais colegas vereadores, cumprimento os funcionários da casa, saudar também o Dr. Márcio, juiz da nossa comarca, promotora de justiça, a doutora Cláudia, o responsável pela página Tertúlia News, o Volmar, saudar também os nossos colegas aí, funcionários públicos, né? Sejam sempre bem-vindos. E agradeço desejar a presença de todos, né? E que possam sempre estar participando das nossas sessões aí, conhecendo melhor o nosso trabalho. E solicito ao secretário, o vereador Marcelo Tonhal, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 29 de 2018, da 29ª sessão ordinária, realizada em 1º de outubro de 2018. Presidente Celso de Oliveira, vice-presidente Simone Zanella Ferreira, secretário Marcelo Tonhal. Registrada a presença de todos os vereadores, sobre a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão. Solicitou que o vereador Arnildo fizesse a leitura de um texto bíblico. Ao primeiro dia do mês de outubro de 2018, às 18 horas, na Avenida 15 de Novembro, 160, na cidade de São João, estado do Paraná, realizou-se a 29ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores do ano de 2018, que foi presidida pelo presidente vereador Celso de Oliveira, que solicitou que o vereador secretário Marcelo Tonhal fizesse leitura da ata 028 de 2018 da sessão anterior, discutida e aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a matéria do expediente, mensagem 030 de 2018, ao projeto de lei 032 de 2018 do Executivo, que reaprova o loteamento residencial catarinense, baixado para a Comissão de Justiça e Redação, indicação do vereador Arnildo Poleman, que indica ao senhor prefeito municipal que seja feito o cascalhamento nos trechos que saem do asfalto até a propriedade de Nair Rodrigues da Silva e no trecho que vai até Severino Coates, na comunidade de Alto Alegre, baixado para a votação na ordem do dia da próxima sessão. Uso da tribuna. Fez uso da tribuna no vereador Celso de Oliveira, onde defendeu e pediu apoio ao seu projeto de lei 006 de 2018. Ordem do dia. Para a discussão e votação do projeto 006-2018, o presidente passou a condução da sessão para a vice-presidente Simone, que colocou o projeto de lei para discussão e em votação. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade de votos em segunda e última votação. Voltou o presidente e assumiu a condução da sessão. Explicações pessoais. Nas explicações pessoais, os vereadores fizeram seus agradecimentos e considerações finais, e o presidente agradeceu a presença de todos e convocou a todos para a 30ª sessão ordinária para o dia 8/10/2018, às 18 horas na Câmara de Vereadores, e deu por encerrada a sessão, da qual eu, Marcelo Tonhal, secretário, mandei lavrar a presente ata, que após lida e achada, conforme vai, assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores que a desejaram. Em discussão a ata da sessão anterior, coloco em votação. Quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade de votos. Solicito o secretário, o vereador Marcelo Tonhal, para que faça a leitura da matéria do expediente. Projeto de lei número 007/2018 do vereador Josimar. Justificativa ao projeto de lei 07 de 8 de outubro de 2018. É certo que pessoas pertencentes às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, CAD Único, do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo,
nacional não possuem condições de arcar com o pagamento de taxa de inscrição de qualquer concurso público, sem prejuízo do próprio sustento familiar. Assim, entendo que o candidato que preencher os requisitos legais deve ser isento do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública municipal de São João. Quanto à isenção para doadores regulares de medula óssea e sangue, cotidianamente ouvimos notícias de carência de medula óssea e de sangue em hemocentros do país, ou chegam ao nosso conhecimento casos de familiares e amigos de pacientes que, aflitos, buscam doadores para atender casos de urgência e muitas vezes não os conseguem. A falta de medula óssea e de sangue nos serviços de saúde do Brasil constitui-se em um sério problema de saúde pública. Muitas vidas se perdem por falta de medulas compatíveis e cirurgias eletivas deixam de ser realizadas por falta de estoques de sangue no hemocentro. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, os brasileiros produzem 3,6 milhões de bolsas de sangue todos os anos. Isso significa que 1,8% da população é doadora. Nós estamos dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde. Eles pedem que 1 a 3% do país tenha o costume de deixar a sua contribuição nos hemocentros. Entretanto, especialistas garantem que esse número precisa aumentar. Este projeto de lei tem por finalidade instituir incentivos para a doação voluntária de medula óssea e de sangue com o objetivo de aumentar o número de doadores e assim superar a carência deste insumo fundamental aos serviços de saúde em todo o Brasil. Nossa Constituição Federal é explícita quando afirma que o sangue não pode ser objeto de comercialização. Entretanto, creio que as proposições que coloquei nesse projeto de lei não se configuram como comercialização de sangue, antes representam formas de estimular os sanjoanenses a praticarem a doação voluntária. Muitos países já adotam tais incentivos. Aqui no Brasil, alguns estados e vários municípios já instituíram benefícios semelhantes. Entendo que a instituição desses incentivos irá contribuir em grande escala para o aumento das doações de medula óssea e de sangue no nosso município. Pela importância social desta matéria, solicito aos nobres edis dessa Casa de Vereadores o apoio para debate e aprovação deste projeto de lei. Salvo as sessões, 8 de outubro de 2018, Josimar Pereira de Souza, vereador. Projeto de lei 07 de 8 de outubro de 2018, isenta candidatos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública municipal de São João, Estado do Paraná. Parte para a Comissão de Justiça e Redação para os devidos pareceres. Parecer número 032 e 033 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 029 e 31 para 2018 do Executivo. Parecer 032 de 2018 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 029 de 2018 que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 no valor de R$ 137.974,94. E parecer 033 de 2018 da Comissão de Justiça e Redação, o Executivo propôs o projeto de lei 031 de 2018, que cria o auxílio transporte escolar para as famílias não servidas por transporte escolar regular no município de São João e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data na Sala das Comissões da Câmara Municipal, após análise ao projeto de lei 031 de 2018 e 029 de 2018, seguiu o voto do secretário relator e opinou pela aprovação dos mesmos. É o parecer. Sala das Comissões, em 8 de outubro de 2018. Fábio Roberto Sampaio, secretário relator. Dagir de Fábio, presidente. E Josimar Pereira de Souza, vice-presidente. Parecer número 014 e 015 para 2018, favorável ao projeto de lei número 029 e 031 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer 014 de 2018 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social ao projeto de lei 029 de 2018, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018 no valor de R$ 137.974,94. E parecer 015 de 2018 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social ao projeto de lei 031 de 2018, que cria o auxílio transporte escolar para as famílias não servidas por transporte escolar regular no município de São João e da outras providências. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, reunida nesta data na Sala das Comissões da Câmara Municipal,
depois de analisar o projeto de lei 031 de 2018 e 029 de 2018, seguiu o voto do secretário relator e opinou pela aprovação dos mesmos. É o parecer saldo das comissões em 8 de outubro de 2018. Nelson Canã, secretário relator, Simone Zanella Ferreira, presidente, Fábio Roberto Sampaio, vice-presidente. Parecer número 024 e 025/2018, favorável ao projeto de lei número 029 e 031/2018 do Executivo, da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 024 de 2018 da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 029 de 2018, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018, no valor de R$ 137.974,94. E parecer 025 de 2018 da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 031 de 2018, que cria o auxílio transporte escolar para famílias não servidas por transporte escolar regular no município de São João e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data na sala das comissões da Câmara Municipal, após análise do projeto de lei 031 de 2018, seguiu o voto do secretário relator e opinou pela aprovação dos mesmos. Projeto de lei 031 e projeto de lei 029 de 2018. É o parecer saldo das comissões em 8 de outubro de 2018. Marcelo Tonial, secretário relator, Ângelo Lorenzetti, presidente, e Arlindo Pollerman, vice-presidente. Correspondências recebidas. Ofício circular número 092/2018 do Departamento de Esportes. Ofício circular 092 de 2018, São João, 8 de outubro de 2018, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Celso de Oliveira. Viemos, através deste, convidar a Vossa Senhoria e os demais vereadores e vereadora para prestigiar as finais do Campeonato Municipal de Bocha 2018. Os jogos estarão acontecendo na Cancha dos Servidores Municipais de São João. Durante o intervalo das disputas será servido um almoço. Segue abaixo a tabela com o cronograma das finais. Dia 13 de outubro, sábado, disputa de terceiro e quarto colocados, 10 horas, Nova Lourdes versus A versus Nova Lourdes B. E dia 13 de outubro, sábado, disputa de primeiro e segundo colocados, 14 horas, Amigos da Bocha, Cabeça versus Verduras Rec Canhoto. 16 horas, entrega da premiação. Desde já contamos com a sua participação. Ana Maria Pelissaro, diretora do Departamento de Esporte e Cultura. Para uso da tribuna, então eu convido o Dr. Márcio, que é juiz da nossa comarca, para que faça uso da tribuna, então, por um tempo de até 20 minutos, conforme o regimento da nossa casa, para que possa, então, apresentar para nós, falar sobre o anteprojeto, né, sobre a criação do serviço Família Acolhedora na cidade. Então, você está convidado, doutor. Boa noite a todos os vereadores, a quem eu saúdo na figura do presidente Celso. Boa noite aos cidadãos aqui presentes, doutora Cláudia, promotora de justiça, funcionários da Câmara. Encaminhamos esse projeto de lei como sugestão tanto aqui ao Poder Legislativo quanto ao Executivo por uma iniciativa da Corregedoria do Tribunal de Justiça, acredito que também seja uma iniciativa da Corregedoria do Ministério Público, devido à preocupação que esses órgãos têm manifestado em relação ao futuro de crianças acolhidas em instituições de acolhimento familiar, sobretudo diante do quadro dificultoso em relação à adoção de crianças mais velhas e adolescentes. Aqui na comarca contamos com um serviço de acolhimento institucional que é digno de parabéns, que é muito bom de fato. A Simone, diretora da Casa Lar, realiza um trabalho muito bom no tratamento das crianças acolhidas, mas por melhor que seja o serviço de acolhimento institucional, ele não substitui a família. Então imagine que as crianças, enquanto permanecem no acolhimento institucional, elas ficam privadas de uma relação familiar e isso traz inúmeros prejuízos para o desenvolvimento, principalmente emocional, dessas pessoas. A gente está tratando de pessoas que já estão acolhidas por um problema familiar grave e que precisam de uma referência para que não reproduzam esse comportamento quando se tornarem adultas. E enquanto elas permanecem no serviço de acolhimento institucional, elas perdem a referência materna, a referência paterna, perdem
noções de responsabilidade, e a gente sabe o quanto importante é uma família, quão importante é uma família. Todos aqui, né, graças a Deus, temos famílias bem estruturadas, então nós devemos pensar, com esse tipo de projeto, em garantir isso para essas crianças que vivem em situação de acolhimento institucional. A legislação ela tem uma preocupação com isso, ela prevê que o acolhimento institucional não pode ser eterno, né? Eterno que eu digo é até os 18 anos, não deve perdurar até a maioridade dessas crianças e adolescentes. Então, há uma determinação legal para que os acolhimentos durem, em regra, até 2 anos, e dentro desses 2 anos precisa ser revisto periodicamente, mas a gente sabe que muitas vezes o acolhimento ele precisa se estender além desse prazo, que a lei própria limita. E isso acontece especialmente quando as famílias não conseguem recuperar uma condição para retomar a guarda desses filhos. Para tentar exemplificar aqui para vocês com situações mais concretas, com exemplos, ainda que hipotéticos, as pessoas, as crianças e adolescentes são levadas a instituições de acolhimento familiar quando elas estão em situação de risco dentro da sua própria família. Não sendo localizada família extensa, tios, irmãos, avós, padrinhos, essas crianças ou adolescentes são levados para o acolhimento institucional, onde lá ficam protegidos da situação de risco, seja um alcoolismo, seja um pai usuário de drogas, seja situação de abuso sexual. E imaginem a hipótese em que as famílias naturais não conseguem se reestruturar, não conseguem sair daquela situação de risco. Um pai ou uma mãe que não consegue vencer o alcoolismo, um pai ou uma mãe que não consegue vencer um vício na droga, ou então um pai ou uma mãe que é o abusador dessa criança. E nessas situações em que a família não consegue recuperar a capacidade de cuidar da criança, essas crianças elas seriam destituídas, crianças ou adolescentes, e aqui eu vou falar genericamente como crianças, elas seriam destituídas do poder familiar e entrariam para a fila de adoção. E aí ficariam na casa lá até conseguir a adoção. Mas a realidade no Brasil é que o perfil das pessoas que pretendem adotar busca crianças ainda numa fase muito jovem, bebês, meninas do olho azul, branquinha, e os que não estão dentro desse perfil ficam vivendo toda a vida na instituição de acolhimento. Então imagine que um adolescente de 14 anos vive com pais alcoólatras, ocorre a destituição do poder familiar e aí fica lá na instituição de acolhimento até surgir uma família interessada na sua adoção. Quando que vai surgir essa família? Dificilmente vai surgir uma família interessada na adoção de adolescente com 14 anos. E quando tem irmãos? Aí o cenário fica ainda mais difícil. E a família acolhedora, que é o projeto submetido à apreciação de Vossas Excelências, é uma alternativa para essas pessoas, porque embora elas continuem na situação de acolhimento, elas não ganham, não se compara com a adoção, mas pelo menos em vez de ficar acolhido numa instituição, sem referência paterna, materna, fraterna, fica acolhido sob a responsabilidade de guardiões que o Poder Judiciário homologa e que figuram como auxiliares da administração pública municipal. Elas recebem, pelo projeto, elas recebem algum tipo de bolsa para manter esses adolescentes sob sua guarda. É uma tentativa, não é a melhor solução, porque o ideal seria a adoção dessas pessoas, mas é uma tentativa de permitir que esses adolescentes, principalmente, consigam encontrar algum tipo de convivência familiar até atingir a maioridade. Não tenham dúvidas de que a convivência de um adolescente com mães sociais em instituições de acolhimento, por melhor que seja, não se compara com a convivência que eles têm com famílias acolhedoras, porque a realidade é que essas famílias acolhedoras elas não estão ali com a intenção de adotar. Realmente elas ingressam nesse projeto, nesse programa, não com a intenção de adotar, mas com a intenção de ser um suporte para aquelas crianças e adolescentes até que ela consiga ou ser adotada ou retornar para a família natural. E aí a convivência, por ser familiar, é muito melhor em relação à convivência com a instituição, porque imagine a rotatividade com que há funcionários na casa lá, e aí a gente não pode
negar que há, não é algo que seja ruim, mas é a rotina, é a realidade. Então, um dia é uma cuidadora, outro dia é outra, até pela própria jornada de trabalho, elas são funcionárias ali. E na casa, na família acolhedora, não é uma convivência mais perene. Não são poucos os casos em que o adolescente destituído do poder familiar, após atingir a maioridade, continua residindo com famílias acolhedoras porque cria vínculos afetivos, e isso, né, embora não seja o fim da família acolhedora, mas nada impede que aconteça. Nada impede que esses vínculos surjam e perdurem após as pessoas acolhidas atingirem a maioridade, o que determinaria um desacolhimento. Então, embora elas sejam formalmente desacolhidas, elas permanecem, acontecem vários casos disso, convivendo nas famílias acolhedoras, como se fosse um filho mesmo, um parente, um apadrinhado. Então são várias e várias vantagens que recomendam a aprovação desse tipo de projeto aqui no município. E isso não significa acabar com o Casalar. A Casalar continua existindo, porque podem haver situações em que as pessoas que precisem ser acolhidas tenham dificuldade de convivência, porque o acolhimento não acontece só nessas situações, acontece também em casos de adolescentes revoltados que teriam também dificuldade de encontrar famílias acolhedoras. E é um projeto assim, que precisa de uma discussão, né? A gente não veio aqui hoje com a pretensão de convencer vocês a aprovar isso agora, embora a gente sugira isso, né? A aprovação, mas é algo que vocês precisam discutir com a sociedade de uma maneira geral, porque essas famílias que ingressam nesse tipo de programa, elas passam por capacitações para entender o papel delas nisso tudo, para não confundir a relação que elas têm com essas pessoas que são acolhidas e a própria rede de proteção como um todo. Então, eu realmente assino embaixo no que a nossa corregedoria sugere em relação ao estímulo desses projetos de famílias acolhedoras. Recentemente eu participei de um evento voltado para a área da infância e juventude e lá colhi informações, talvez o vereador Josimar saiba um pouco mais de detalhes, de que há órgãos estaduais que oferecem recursos para a instituição desse tipo de projeto nos municípios. Então não é algo que o município teria que ter um custo, poderia contar com algum apoio nesse sentido. E me coloco aqui à disposição de vocês para tirar alguma dúvida que possam ter a respeito do assunto. Mas eu espero que isso tenha realmente demonstrado, né, nessas poucas palavras, a importância da família acolhedora para o futuro dessas pessoas que já vivem numa situação delicada. Porque se eles estão precisando de acolhimento ou familiar ou institucional, significa que a coisa não está muito bem para o lado deles. E o quanto a gente conseguir oferecer de apoio para eles superarem essas dificuldades, melhor, porque a gente está lidando com o nosso futuro, né? As crianças e adolescentes são o futuro da nossa sociedade. Então, obrigado mais uma vez pelo espaço e fico aqui à disposição para algum tipo de esclarecimento, aquilo que possa ser útil. Obrigado, doutor Márcio. E é claro, é um espaço, se algum vereador, pode se sentir à vontade, doutor. Algum vereador queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, né? Então, sinta-se à vontade. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, Luiz, eu gostaria, assim, o senhor falou que, até era a dúvida que eu tinha, se a Casalar continuaria ou não continuaria, né? Então, quando foi instalada a Casalar no município, eu conhecia o programa, já existe há bastante tempo, né, da família acolhedora. Sim, sim. Até eu e o vereador Josemar conversávamos há um tempo atrás a respeito de talvez estar propondo esse projeto, né, porque eu vejo que a importância é fundamental, né, no acolhimento do adolescente ou da criança, né, ter o convívio com um pai e com uma mãe, já que ele está saindo de um convívio turbulento e tal, então a Casalar, ela fica, realmente ela falta alguma coisa para a criança, não que seja ruim. Mas assim, eu vejo, pelos números que a gente tem no município, de tão poucas crianças do município de São João que foram acolhidas em Casalar, que sempre que há esse programa da família acolhedora, talvez para o município de São João, a Casalar ela não tenha necessidade nem de existir.
Então é um custo, a gente sabe que existe um custo elevado e hoje a administração pública trabalha dentro de limites, né, de financeiros, que dá quase que para não tocar o município, porque a gente sabe de todo o volume de finanças que existe para tocar o município. Então eu vejo que talvez seria até de se pensar, eu não sei, de trocar, substituir o programa pela Casa Lar. Eu vejo dessa maneira. Agora o senhor também colocou que talvez na questão dos adolescentes mais difíceis de lidar, né, que estão com problemas maiores, de rebeldia e tal, uma família acolhedora não teria interesse em receber esse adolescente. Então eu não tinha pensado nisso, né. Mas eu, assim, colocando aqui para o senhor, eu sou totalmente favorável a essa questão. Eu acho que temos sim que buscar, junto com o prefeito, com o executivo, elaborar esse projeto e colocar em discussão, discutir com a sociedade, para que a sociedade fique sabendo, né? Talvez muitas vezes a sociedade não sabe dos problemas que existem dentro do nosso próprio município, problemas com alcoolismo, com drogas, que está aí, a gente várias vezes discute aqui nessa casa, né? Da preocupação que a gente tem, mas que infelizmente a droga ela consegue se infiltrar dentro das famílias de maneira assim que quase que fica imperceptível, né? E assim não consegue ser controlada. Mas eu sou totalmente favorável para que isso crie corpo e que possa virar projeto realmente, e eu tenho certeza que dentro do município de São João vai ter várias famílias que terão interesse nisso. Até porque existe um benefício que elas vão ter, né? E tem várias famílias que hoje os filhos já foram, né? O casal está sozinho, então é até interessante para eles mesmos comece a ficar melhor, né? Tem muito amor para dar, né? Exato, tem muito amor para dar, exatamente. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Só Marcelo. Que o senhor tocou no assunto, realmente assim, a extinção da Casa Lar não é algo que a gente recomende, por quê? Porque se surge uma demanda, essa demanda não dá para esperar a recriação da Casa Lar. Então é óbvio que se houver a aprovação do projeto de família acolhedora, seria possível os municípios, porque a nossa Casa Lar ela funciona em regime de consórcio, né? Os 4 municípios da comarca eles atuam no custeio das despesas de acordo com a origem da criança ou adolescente acolhido. Então, com a criação da família acolhedora e o desacolhimento institucional das crianças que lá estejam, há sim a possibilidade real de se diminuir o custo, mas manter uma estrutura já criada para o caso de necessidade. Então, de repente, né, aí eu não vou me atrever porque é a parte de vocês aqui, enquanto fiscais, e do próprio prefeito enquanto gestor, de encontrar caminhos para conciliar a parte, né, orçamentária com a parte da necessidade da estrutura mínima. Porque imaginem um exemplo de um adolescente que precisa ser acolhido porque não obedece aos pais, porque está ingressando no uso de drogas. Quantas vezes a gente não vê notícias aí que a mãe pede para o filho ser preso? E isso acontece também com o adolescente. Eu não aguento mais o meu filho, eu quero que ele seja acolhido porque ele não me obedece, só vai em casa furtar, roubar e fazer coisa errada. Ou então até em situação de violência familiar mesmo. Então isso seria uma necessidade de acolhimento institucional e a gente não teria família acolhedora para receber, porque quem que vai querer um problema desse para si? Ninguém vai querer. E em relação às famílias acolhedoras, o custo só existe enquanto ela tem o acolhimento. A família ela só recebe o benefício no momento em que ela está com crianças ou adolescentes sob sua guarda. Há um custo inicial, obviamente, na capacitação dessas famílias, mas fora isso, o município só vai despender recurso na hora que tiver o acolhimento. Então, é possível se pensar em algum modelo nesse sentido da Casa Lar, de criar uma Casa Lar em potencial. De criar não, porque a Casa Lar já existe, mas de manter uma estrutura da Casa Lar em regime de stand-by, fazemos aqui de um neologismo, para que quando surja, porque realmente a demanda não é das maiores, né, graças a Deus, mas a gente precisa de algo pronto na necessidade imediata, né? Ninguém sabe quando que vai acontecer um problema desse, ele não chega com antecedência um aviso lá. A gente não pode abrir mão da estrutura da Casa Lar pronta para uma situação que surja. Mas Senhor presidente, Com a palavra o vereador Jusimar. doutor, nós havíamos conversado, principalmente com o vereador Marcelo, já há algum tempo atrás, mais de um ano, né, Marcelo? Nós vínhamos conversando sobre isso. A preocupação dos vereadores é encontrar essas famílias, né? Eu
eu conheço pessoas em outros estados, Santa Catarina tem muito disso. E eu creio que, como o vereador Marcelo falou, acho que vai ter sim famílias dispostas a princípio parece que a minha vai querer, né? Porque é um problema que você vai trazer para a sua vida, mas eu creio que as famílias sim, vai aparecer famílias e famílias qualificadas. Quanto à estrutura da família acolhedora e da casa lar, o que não pode, que a lei não permite, é que nós usamos os psicólogos que trabalham no CRAS, que façam esse, então, mas os mesmos que atendem a casa lar podem atender também a família acolhedora. Pode ser os mesmos, entendeu? Então, eu creio que até pode ser mantido, claro que vai ter um custo a mais, né? E esse custo com as famílias acolhedoras, a maioria das vezes é um salário mínimo por criança, que mensal, né? Que a maioria das vezes tem uns que é 600, 700 reais, mas a maioria é um salário mínimo por criança. A família que se propor a cuidar de uma criança, acolher uma criança, ela recebe um salário mínimo mensal. E esse é um objetivo já há tempo, mas é bom nós conversarmos assim para amadurecer essa ideia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Josimar. Com a palavra o vereador Nelson. Bem, gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Simone, doutor Márcio, representando o Poder Judiciário nesse momento, né, o nosso juiz, a doutora Cláudia, né, representando o Ministério Público, os funcionários e demais assistentes. Eu gostaria até de parabenizar o doutor Márcio pela iniciativa, né, porque eu vejo que da importância que tem esse projeto de lei de ser criado. E eu digo mais, eu acho que tudo que nós fizermos nessa direção para fazer com que as crianças, os adolescentes se encaminhem na vida, isso não é despesa. Isso é evitar muitas despesas para o próprio município. Então nós temos que arrumar meios de fazer convênios com o governo do estado, o governo federal, com algumas empresas talvez. Com certeza as empresas também vão ajudar. E eu quero aqui fazer um testemunho, doutor. Eu tenho um filho adotivo, está com 32 anos, é motorista de caminhão, de viagem. E para mim, chega a me arrepiar quando eu falo, para mim é meu orgulho, esse filho que eu tenho. Tenho mais 2 filhos, né, a minha esposa hoje, né. E assim do carinho que eu tenho por ele, ele também tem comigo. Inclusive esses tempos ele confidenciou com um amigo dele, que o sonho dele era de que eu fosse o pai dele. Então veja bem, esse menino eu peguei ele em Ponta Grossa, ele tinha 2 dias, que nem o senhor falou. Geralmente as pessoas, eu fiz uma adoção legal naquela época, né, dentro da lei, inclusive publicado no Diário Oficial, tudo, ficou na mãe dele, para depois quebrar aquele registro, para aí sim ele está registrado como filho legítimo meu e da minha ex-esposa, né. Então isso é muito gratificante. Eu acho que cada pessoa devia de pensar nisso, porque a gente vê tanta miséria nesse mundo, tantas crianças que estão sendo perdidas, né, para as drogas, para a bebida, para a questão do abuso sexual, que é um problema seríssimo hoje que nós vemos aí, principalmente dentro da própria casa, né, às vezes os pais abusando das filhas, né, os primos, os irmãos e assim por diante, né. Então, eu digo que esse projeto vem de encontro com a necessidade que nós temos, e isso eu diria que é um investimento que nós vamos fazer em nosso município, viu, vereador Marcelo? Eu concordo plenamente com a tua preocupação. A Casa Lar está aí. Eu também digo, quero fazer as suas palavras as minhas, que ela tem que continuar existindo, que assim a gente vê falar muito bem dessa Casa Lar. Inclusive lá tem 2 meninos que são conhecidos meus, que eles me chamam de padrinho, inclusive. Você vê, eu passo por lá de carro, eles ficam gritando, chamando meu nome, aquilo me dá uma vontade sinceramente, de ir lá e tirar eles e levar para morar comigo. Porque a gente vê a necessidade daquilo que o senhor falou. Conheço o pai deles, conheço a mãe e o que eles passaram até hoje. Então, eu acho que cada cidadão teria que pensar um pouco, e nós como legisladores aqui, como representantes do povo, o senhor como representando o Poder Judiciário, o Ministério Público aqui, eu acho que é uma preocupação justa e digna, e que é onde nós temos que nos unir nesse momento aí, fazer um chamamento à população, o poder público, né, e também toda a sociedade sanjoanense, para que nós possamos
fazer com que esse projeto saia do papel, faça um projeto bem elaborado e que ajude a essas crianças que não tiveram a mesma sorte que nós tivemos, né? Então isso é uma coisa que humana, eu diria assim, cada pessoa se conseguisse fazer um ato desse aí, de vez em olha, o quanto é importante. Eu me sinto assim. Um dia teve um cidadão que falou para mim: Nelson, como é que vai pegar um filho para adotar? Você não sabe no ano que vem, de repente vai criar um marginal, um bandido, um traficante. Eu falei: gente, eu estou convicto e vou fazer essa adoção porque nós temos que dar o exemplo dentro de casa e a criação. Agora, os nossos próprios filhos legítimos podem ser transguiados da própria família, da lei, né? Então, e graças a Deus, para mim, que nem esse testemunho que estou dando nesse momento, eu acho que é muito importante e que me deixa, assim, cada dia que passa, mais orgulhoso de ter adotado naquela época, tirado esse menino lá Várias vezes eu pedi para ele se ele queria conhecer o pai dele, a mãe dele, legítimo, ele falou que não. Então, isso é muito importante. E mais uma vez eu gostaria de parabenizar ao senhor, aqui como juiz, na nossa comarca, e a doutora aqui também representando o Ministério Público, e dizer aos demais vereadores aqui que eu sou totalmente favorável que esse projeto seja bem elaborado, como aqui citou já o vereador Josemar, e que nós tocamos adiante, que nós se preocupamos assim, além do que, às vezes, da nossa possibilidade, mas sim chamarmos a sociedade para uma responsabilidade ainda maior. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Nelson. Também gostaria de parabenizar o Dr. Márcio pela atitude, né, pela essa iniciativa. Acho que vem de encontro com o anseio aí de todos nós, vereadores, e buscando sempre aí uma preocupação e que a gente possa estar oferecendo a esses adolescentes um convívio familiar, né? Então, acho que parabenizo novamente o doutor e acredito que realmente esse projeto tenha que ser levado adiante para que a gente possa ter essa oportunidade para essas crianças e, é claro, para talvez essas famílias que, como o vereador Nelson citou, gostariam de fazer esse trabalho e adotar essas crianças. Então, obrigado, doutor. Fazer outra palavra, as suas considerações. Eu agradeço, mas não vou levar os créditos, né? Eu sou só o porta-voz disso aqui. A doutora Cláudia, ela também endossou esse projeto, porque nós representamos as nossas instituições, né? Então, isso é algo que as nossas instituições recomendam que façamos. O doutor Josemar, ele cobrou a gente, talvez até mais do que a gente mesmo, a iniciativa também para encaminhar esse ofício aqui a vocês, porque, né, a gente é advogado, a gente se encontra às vezes em audiências e tocávamos nesse assunto e ele sempre perguntando: que é difícil, vai lá, chegou, né? Então, nunca é tarde. Eu confesso que hoje tem uma necessidade mais urgente na aprovação do projeto, justamente em razão dessas crianças que estão lá acolhidas. A gente não pode aqui, obviamente, por razões de civil processual, tocar muito no assunto, mas a gente tem crianças acolhidas que a situação é um pouco mais delicada e, né, talvez isso seja uma alternativa para eles agora, em relação ao acolhimento institucional, porque eles já estão acolhidos há mais de um ano. E aí é um ano da vida de uma pessoa, né, que tem essa fase da infância e da adolescência em 18 anos, então é bastante tempo. E por isso que a gente realmente veio aqui pessoalmente para trazer a nossa preocupação com o assunto e pedir o apoio de vocês na aprovação do projeto, na sensibilização do executivo, né? Não que não seja sensível, mas como vocês são os legisladores, vocês é que têm a prerrogativa de aprovar esse tipo de matéria. Então, pedir realmente o apoio de vocês devido à importância desse programa para garantir, né, o futuro, a qualidade de vida dessas pessoas que se encontram nesse tipo de situação. Então, mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado. Também, representando a Promotoria de Justiça da nossa comarca, a doutora Cláudia, se quiser fazer algumas considerações, está convidado. Obrigada. Primeiramente, gostaria de desejar boa noite a todos. Né? Parabenizar o Dr. Márcio pelas suas palavras, que explicou muito bem qual seria a razão, né, de nós estarmos hoje aqui
incentivando, né, essa iniciativa legislativa. E, assim, como forma de complementação, já foi muito bem explicado, mas gostaria de tratar desses questionamentos que foram trazidos em relação ao acolhimento familiar. Então, o primeiro deles é assim, sobre a demanda do município de São João. Hoje, por exemplo, há 4 crianças, entre crianças e adolescentes acolhidos, e 3 deles são de São João. E era de um grupo de irmãos em que havia 4 irmãos, daí não faz muito tempo que a irmã mais velha completou a maioridade, então eram 4 crianças e adolescentes de São João que estavam acolhidos, né? E isso, infelizmente, não é incomum em qualquer local que grupos de irmãos tenham que ser acolhidos institucionalmente, o que daí gera uma demanda da casa lar, às vezes de uma hora para outra surge essa necessidade. Então, assim, a demanda ela vai acabar tendo. Uma outra situação que eu gostaria de deixar bem clara é que o acolhimento institucional é uma medida de proteção. Está previsto no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O acolhimento institucional é outra modalidade de medida de proteção. Então, nunca, em nenhum momento, uma vai substituir a outra. Por quê? Porque qual vai ser a necessária, qual vai ser a que melhor se ajusta à necessidade concreta da criança e do adolescente, a gente só vai saber no caso concreto. Então, assim, jamais vai ser o caso de a gente substituir a casa lar pelo acolhimento familiar. O Dr. Márcio deu o exemplo ali de um adolescente que tenha dificuldade de se ajustar. É um exemplo, né? Mas pode ser um caso de uma criança, um adolescente que passe pela casa lar e que a possibilidade de reintegração familiar seja mais rápida. Então, não compensa, por exemplo, deixar ela numa família acolhedora para já devolver para a família. Às vezes o período de acolhimento é curto, então você poderia manter ela no casal-lar, envidar os esforços necessários para devolver para a família e depois a criança ir para a própria família extensa, por exemplo. Não ficar com o pai, não ficar com a mãe, mas a gente consegue contato com uma tia, com um avô, com um irmão que está em outra cidade e essa criança nem precisaria ir para um acolhimento familiar, permaneceria na casa-lar. Então a necessidade da casa-lar ela nunca vai cessar. Até porque pode ser também uma criança que tem uma necessidade especial, um cuidado em razão de uma doença, algo que nenhuma família acolhedora ia conseguir cuidar daquela criança ou adolescente de acordo com as necessidades especiais que ela tem. Ou se uma doença grave, em qualquer situação pode surgir que aquela criança deva continuar no acolhimento institucional. Então, assim, são 2 medidas de proteção distintas que são previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma está implementada, hoje funciona e realmente funciona muito bem, muito boa a instituição de acolhimento daqui, e a outra não existe. E esse é o nosso grande problema, porque é uma medida de proteção que está prevista no ECA e não funciona, e ela causa um extremo prejuízo para essas crianças e adolescentes, porque o acolhimento institucional é a última medida que a gente deveria adotar. Ela tem um caráter excepcional, o acolhimento institucional é excepcionalíssimo. Então aqui, e como em vários locais, a gente acaba passando por diversas medidas de proteção e pula direto para o acolhimento institucional, porque não temos o acolhimento familiar para tentar que aquelas crianças e adolescentes que não conseguem ficar no seio de sua família sejam cuidados pelo Estado, enfim, acabam de ficar só no acolhimento e não tem a família acolhedora. E qual que é a importância da família acolhedora? É que aquela criança, aquele adolescente que não conseguem ficar no âmbito de sua própria família, elas vão aprender a ser família, elas vão aprender a viver em família. Então, e quando elas se tornarem adultos, se forem escolher o que vão fazer das suas vidas, elas vão conseguir reproduzir algo que elas aprenderam. Porque muitas dessas crianças chegam na casa-lar sem saber o que é uma família, sem saber qual é o papel de uma mãe, sem saber qual é o papel de um pai, sem saber se comportar, ter uma rotina, sem aprender os valores morais e éticos que uma família ensina, o carinho, reproduzir, como tratar uma pessoa, questões simples de educação, de não ofender, não ser grosseiro, de saber perdoar, são coisas que essas crianças hoje elas estão aprendendo na casa-lar, mas não é a melhor maneira delas aprenderem a ser família. Por exemplo, tem crianças na casa-lar, pelo vínculo que criam com as mães sociais, acabam chamando a mãe social de mãe, pede bênção, por quê? Porque eles são crianças carentes, eles têm uma carência afetiva enorme, e é o que tem para eles, mas não é o melhor que tem para eles. Eles podem ter numa família acolhedora o amor, o carinho que eles não estão conseguindo na própria família, que bem ou mal a casa-lar, por melhor que seja, não é uma família, então não é o que eles vão conseguir aprender. Então, reforço aqui sobre essa necessidade,
A questão de recursos, realmente existe o Programa da Família Acolhedora do Estado do Paraná, que dentre, né, todos os critérios que eu não conheço com profundidade, mas ele prevê também a transferência de recursos e vai ser um valor que ele vai ser gasto quando a criança estiver na família acolhedora. Né? E essa criança, quando ela estiver numa família acolhedora, ela também não vai reduzir o gasto da casa lar. Então, assim, eu acredito que sobre o aspecto orçamentário, vai ser uma questão assim, tão mínima que não seria por si só um empecilho para implementar essa medida de proteção que ainda não funciona aqui em São João e que pode vir a funcionar. E em relação a essa iniciativa, ela surgiu muito de um caso concreto onde a gente infelizmente não tem perspectiva de quando a criança, adolescentes, enfim, vão conseguir retornar para sua família e se vão. E até o senhor mencionando da questão da adoção, por ter filho adotivo, mas a família acolhedora, a ideia é que ela não seja uma adoção, né? Ela seja uma medida de proteção. E por que ela é importante? Porque tem adolescentes de 13, 14 anos, outros de 15 a 16, até uma criança de 10. A criança ainda tem alguma chance de adoção, muito, né? Já é difícil, os adolescentes praticamente não têm. Então, o que vai acontecer com esses adolescentes? Eles vão ficar até os 18 anos na casa lar, né, se a gente não conseguir que eles retornem para a família. Então, é triste projetar esse tipo de futuro para eles. Então, existe necessidade, no caso concreto, hoje, né, a gente vislumbra essa necessidade, mas essa necessidade pode surgir amanhã de uma hora para outra. Pode surgir um caso, como surge, né, em vários locais, que amanhã já chega alguém que a gente vislumbra que não existe a menor possibilidade de retorno para a família. E essas crianças, se não tiver implementado um modelo de acolhimento familiar com medida de proteção, eles vão ter que ficar na casa lar. Então, assim, uma coisa não exclui a outra, uma complementa a outra, e se isso funcionar aqui, e nos locais que estão funcionando, é uma medida a ser reconhecida, que vai fazer diferença imensa na vida de cada criança e adolescente que precise dessa medida de proteção, e com certeza a população infanto-juvenil por Constituição, pela lei, enfim, a detentora de prioridade absoluta, tanto na eleição das políticas públicas, quanto na destinação de recursos. Então, acredito que, dentre as muitas questões que devem ser debatidas aqui no Poder Legislativo Municipal, essa certamente é uma das que precisa que seja conferida essa prioridade absoluta constitucional e legal. Então, fica aqui o registro do Ministério Público também, que as nossas instituições realmente estão cobrando no bom sentido isso, mas porque já tem alguns locais que já funcionam, né, a Família Acolhedora, eu sei de Pinhão, salvo engano, União da Vitória, Cascavel, doutor se lembrar de mais locais, Foz do Iguaçu. Então, isso está acontecendo. Algumas cidades já estão à frente, né, mas assim, São João é uma cidade que já com a equipe que já tem até na Casa Lar, uma forte candidata a conseguir com sucesso implementar essa medida de proteção. Certo? Obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Agora passamos para a matéria da ordem do dia. Projeto de lei número 029/2018 do Executivo. Projeto de Lei 029, de 13 de setembro de 2018, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018, no valor de R$ 137.974,94. Em discussão, o projeto de lei número 029/2018. Coloca em votação. Em primeira votação, quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovado o projeto de lei número 029/2018 em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de lei número 031/2018 do Executivo. Projeto de Lei 031, de 17 de setembro de 2018, cria o auxílio transporte escolar para famílias não servidas por transporte escolar regular no município de São João e dá outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 031/2018. Coloco em votação. Quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovado o projeto de lei número 031/2018 em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de lei número 030/2018 do Executivo.
Projeto de Lei 030, de 14 de setembro de 2018, fica instituída a gratificação denominada Sobreaviso Plantão Brigada de Incêndio, atribuível aos servidores postos à disposição em regime especial para as atividades de primeiro combate a sinistros no território de São João e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 030/2018. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Jucimar. Boa noite aos nossos visitantes. Quanto a esse projeto, já 2 sessões atrás nós havíamos tratado dele. Parabenizo a vocês, acho que os 4 que estão aqui são brigadistas, né? Parabenizo a vocês pela iniciativa de vocês. Eu presenciei um incêndio que houve lá ao lado do fórum, onde tinha uma madeireira, e alguns de vocês estavam lá. E a gente viu o esforço deles para tentar apagar o fogo. Então, parabéns. Sexta-feira a gente viu outro caso aqui, né, no Sicredi, e também é muito importante que tenha essa brigada aqui no nosso município. Eu já manifestei a minha posição na primeira vez que esse projeto passou por aqui, que eu sou totalmente favorável, tá? Mas a nossa questão aqui que nós deixamos para votar hoje era só para nós estudar um pouco mais o projeto de lei, e nós entendemos que o tipo do artigo 1º ele era muito aberto, tá? Porque eu não queria requisitos para isso, né? O requisito está no termo de compromisso, mas na lei ele não está. Então, eu nem conhecia quem seria beneficiado ou não com isso, entendeu? Mas não é nada pessoal com vocês, entendeu? Porque eu sou totalmente favorável que isso vocês merecem. Eu não sei como vocês recebiam isso antes, eu acho que era o extra, né? Que vocês recebiam, não sei. Mas enfim, vocês merecem. E a única coisa que nós estávamos questionando aqui é que o artigo 1º é muito aberto. Ele diz aqui que fica criado um cargo na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Econômico, a gratificação denominada gratificação de sobreaviso de plantão. Para aqueles que firmam compromisso de desempenho em regime especial de sobreaviso de plantão. Aí, justamente nós queríamos implantar uma emenda para que as pessoas que fossem beneficiadas com isso, que tivessem esse curso, entendeu? Esse curso que vocês têm. Porque, como está a lei aqui, talvez pessoas que não têm esse curso que vocês têm, vai ganhar da mesma forma, entendeu? Então, eu deixo aqui bem claro a minha posição, que não era nada contra vocês, até porque eu nem sabia quem eram vocês, entendeu? Era só uma questão legal mesmo. Mas, enfim, eu sou totalmente favorável ao projeto de lei. Quem está de plantão tem uma responsabilidade imensa, e ainda mais com praticamente bombeiro, né? Tem que ficar mesmo e merece receber esse valor de gratificação aí. Então, minha posição é favorável ao projeto de lei, senhor presidente. Obrigado, vereador Jucimar. Continue em discussão. Com permissão, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fábio. Quero cumprimentar aqui meus colegas vereadores, minha colega vereadora, doutor Márcio, juiz da nossa comarca, doutora Cláudia, promotora de justiça, o público presente e nossos colaboradores da casa. Então, realmente esse projeto aqui está tramitando nessa casa, onde já deveria ter sido feita a segunda votação uma sessão atrás, como haveria emenda e não houve. Mas quero parabenizar aqui o Leocir Borges, o Sidney Cortez, o Claudemiro, o Valdevino, o Claudir Gonfante e o Edmar de Mello. Pessoas essas que fazem a diferença hoje lá no Departamento de Obras do nosso município. Porque realmente eles têm o curso de brigadista. Então, o projeto, como o vereador colocou, eu discordo do senhor, eu acho que o projeto veio muito bem exposto e colocado pela administração, onde eles assinam um compromisso que eles têm o curso. Então, mais claro do que isso, não tinham por que nós fazermos. Mas estão de parabéns porque não mediram esforços nenhum, não fizeram corpo mole, quando foram comunicados do evento, do fato que estava ocorrendo no nosso município, que era um incêndio no prédio do Sicredi. Se essas pessoas, se esses funcionários tivessem feito corpo mole, o prédio teria pegado fogo e não só ele. E a coragem deles, entrar lá dentro com fumaça tóxica, sem medo e combater o incêndio. Após 1 hora chegou o corpo de bombeiros oficial de Coronel Vivida com todo o seu equipamento. Onde nós temos que parabenizar a saúde do nosso município também, que dispôs 2 ambulâncias no mesmo momento para dar suporte a esses cidadãos que não mediram nenhum esforço em entrar lá dentro com coragem
e sem medo da fumaça, que tiveram que ficar internados depois para fazer inalação. Então a coisa foi muito grave, então vocês estão de parabéns. Após o término do seu dia de trabalho, vocês estavam dispostos, porque eu recebi a ligação de funcionário, ex-funcionário meu que trabalha hoje no Sicredi, me pedindo, pelo amor de Deus, me dê o telefone deles que está pegando fogo. Quando eu ia desligar o telefone, ele falou, não precisa mais, que já avisaram que estão chegando. Então vocês realmente fizeram a diferença no município, vocês não mediram esforços e vocês merecem com toda certeza. Isso já deveria ter acontecido esse projeto muito antes, não só agora. Então realmente a gratificação de vocês é uma prerrogativa também da administração municipal e é óbvio que quem se dispõe a trabalhar e fazer um plantão desses tem que estar muito bem preparado. Então em nenhum momento eu duvidei do preparo de vocês e da qualidade que vocês fizeram o curso de vocês. Parabéns a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu só gostaria de declarar meu apoio aqui a esse projeto e da mesma forma que eu falei na sessão passada, a importância de termos essa brigada, parabenizar o município que montou essa brigada de incêndio. Então, na sessão que nós debatíamos em primeira votação, a gente comentava de vários episódios que já tinham acontecido e que o caminhão tinha salvado. E, por coincidência, acontece mais um no prédio do Sicredi agora. Parece que o município de São João tem atrai assim, incêndios, né? E a importância que tem esse caminhão que o município montou e a importância da gratificação, independente para qual funcionário que seja. Mas o funcionário que vai combater o incêndio, ele vai ter essa gratificação. E como eu falei da outra vez, eu acho que até é pouco, porque o funcionário tem que ficar à disposição. No final de semana que ele está de plantão, ele tem que estar ali. E da mesma forma que eu citei o Conselho Tutelar, que é uma função de um esforço tamanho, né? Nós vimos aqui a importância que tem essa questão da criança e do adolescente, e eu citei naquela sessão que o Conselheiro Tutelar ganha muito pouco pelos plantões que faz durante toda a semana, no final de semana, atendendo às vezes casos que são assim de polícia, e o conselheiro tem que estar junto por se tratar de um menor. Então é louvável esse projeto de lei, ele tinha que ter passado por essa casa sim, né, e aprovado, e está sendo aprovado agora, né, e vai para a folha de pagamento, acho que agora assim que seguir os trâmites legais, né, então sou totalmente favorável para que seja instituída essa gratificação. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Nelson. Gostaria também, senhor presidente, de declarar meu apoio e também dizer da importância dessa brigada que nós temos aqui, parabenizar todos os funcionários, né? E também, só relembrando, né, vereador Fábio, vereador Marcelo, que no mandato passado, numa reunião no gabinete, lembra, nós que damos a ideia para o prefeito para que pegasse aquele caminhão que estava sendo, que era do município, que foi doado através de uma emenda do governo federal, né, que tivesse um uso melhor. Inclusive até fomos mal entendidos por algumas pessoas, lembra? Fomos criticados por que a prefeitura teria tomado o caminhão da CLAF, né? Mas não foi tomado, foi justamente pego de volta para colocar o tanque em cima e para que está tendo um uso aí muito importante hoje. Então acho que esse é o nosso trabalho, nosso papel aqui. Naquela época tivemos que enfrentar, tivemos várias críticas, mas nós sabemos aí, eu me referi aos outros dois vereadores, que eram nós três que estávamos aqui na Câmara naquele mandato passado, né, da importância e quantas vezes já foi usado esse caminhão e o benefício que está sendo feito, né, em prol de quem? Da comunidade, em prol do município e de quem precisa, é claro, porque se nós não tivéssemos tomado posição naquele momento, junto com o prefeito atual, que era o Altair, naquela época também, talvez nós teríamos aí perdido quantas casas, a questão não é porque é banco, né? Mas ali a pegar fogo, eu vi lá de casa, na minha casa, enxerga bem ali, né? A fumaça que tinha, né? Mas quando eu vi também já estava totalmente iluminado ali. A gente entrou em contato com algumas pessoas, então nem saí de casa. Mas parabenizar aí pelo esforço de vocês e dizer que eu sou totalmente a favor
É claro, conversamos com o presidente na sessão passada para que deixasse para hoje a votação para amadurecer melhor a ideia, porque nós discutíssemos melhor, íamos fazer uma emenda, mas aí chegamos ao ponto que achamos assim desnecessário essa emenda e estamos aqui aprovando com certeza aí. O meu voto é favorável, os demais vereadores com certeza também será, porque não tem por que votar contra um projeto tão importante e esse valor, até eu diria um valor simbólico, que vão receber R$300 de adicional por mês do salário de vocês, seria assim, um valor muito bem, que nem vocês, merecedores, né? Talvez até mais, mas tudo tem que ser aprovado, tem que ser transformado em lei, que nem hoje, a partir do mês que vem, como o Fábio colocou aqui, com certeza vai estar na folha de pagamento dentro da lei. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Nelson. Continua em discussão. Também para contribuir, cumprimentar novamente os colegas, os assistentes, esses funcionários públicos, os quais muito bem desempenham essa função, né? Já em inúmeras situações contribuíram muito para que se pudesse travar, vamos dizer assim, alguma situação bem pior na nossa cidade, em questão de incêndio. Como já foi exposto aqui por quase todos os vereadores, o seu apoio a esse projeto, mas eu também gostaria de dizer assim que esse projeto só ficou para essa sessão em razões de que não fosse atrapalhar a questão da aprovação do projeto durante esse mês, como os nobres colegas citaram, talvez algumas dúvidas que teriam em relação à questão de quais seriam as exigências, os cursos exigidos, né? E até a questão de equipamentos, a questão de segurança dos funcionários que pudessem estar sendo nomeados para exercerem essa função. Então também assim deixar claro aqui o meu apoio e dizendo assim da importância que tem esse projeto para o nosso município e poder estar contando assim sempre com o apoio dessas pessoas nomeadas, porque a gente tem visto assim a preocupação e o quanto são responsáveis, como eu também já presenciei alguns incêndios e o trabalho que eles realizaram. Então, parabenizar pelo que já tem acontecido no nosso município, né, e por esse trabalho de vocês realizar. Então eu coloco em votação o projeto de lei número 030/2018 em segunda e última votação. Quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Então declaro aprovado o projeto de lei número 030/2018 em segunda e última votação por unanimidade de votos. Indicação número 020/2018 do Legislativo. Indicação 020 de 2018, apresentada em 1º de 10 de 2018, de autoria do vereador Arnildo Pollermann. Por da indicação, indica ao senhor prefeito municipal, depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, que seja feito cascalhamento nos trechos que saem do asfalto até a propriedade de Nair Rodrigues da Silva e no trecho que vai até Severino Coutos, na comunidade do Alto Alegre. Justificativa: existe a necessidade, um pedido dos moradores do local para o escoamento de produção de ônibus escolar. Arnildo Pollermann, vereador. Em discussão, indicação número 020/2018, com a palavra o vereador Arnildo, autor da indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Simone, doutor Márcio, doutora Cláudia, pessoal do Tertúlia Pomar, pessoal da Brigada, mais funcionários. Com relação a essa indicação, seria duas indicações praticamente a mesma, só que uma fica de um lado do asfalto, na comunidade do Alto Alegre, e outra do outro lado. Por exemplo, na comunidade ali, na região da casa da Nair da Silva, ali é um pedido antigo do pessoal ali, porque ali tem um trecho que não tem cascalho. Então, aquele pessoal sofre. Dia de chuva, por exemplo, ali vai o pessoal para coletar o leite. Os alunos para vir pegar o ônibus têm dificuldade, os pais têm que trazer, até no asfalto e coisa e tal. E até me falou, essa senhora lá, que a mãe dela está lá, 60 anos, faleceu, e disse que sempre tinha necessidade que fosse arrumado e sempre ficou com dificuldade. Então, disse que a gente fizesse uma indicação, isso é muito importante. E do outro lado do asfalto, que seria a mesma indicação, a comunidade ali do Alto Alegre, que temos aquele encontro que tem ali um monte de vaca de leite, e também tem dificuldade do caminhão encostar lá para pegar o leite e coletar e transportar também as safras. Então, isso seria um pedido dos moradores locais e gostaria de pedir o apoio dos nossos vereadores para a aprovação dessa indicação muito importante.
Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Arnildo. Continua em discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, em relação à indicação do nobre colega Arnildo, eu conheço bem o local lá, inclusive trabalhei 2 anos no Parque de Máquinas e eu sei do trecho que você está falando que não tem cascalho, mas não dá para deixar de citar que eles têm uma saída que é cascalhada, né, muito bem cascalhada. Então, há 60 anos tem pessoas que querem cascalho naquele trecho porque é uma estrada praticamente de roça só, né? Ela liga ao asfalto, mas o outro trecho também liga ao asfalto, aonde que passa o ônibus escolar. Então, não tem problema para o transporte escolar, porque o transporte escolar passa na outra saída que tem. E a questão do Colts lá também, eu conheço bem. Hoje está um pouquinho fraco de cascalho, mas está transitando normal, então meu voto é favorável, mas não só para esses problemas do município, para tantos outros problemas que tenha, né, de cascalhamento, né? Mas assim, deixar claro que não está tendo problema com o transporte escolar, né? É uma questão de ter mais uma opção de estrada cascalhada, né? Mas meu voto é favorável, acompanho a tua indicação. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Continua em discussão. Então, coloco em votação a indicação número 020/2018, em primeira e única votação. Quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovada a indicação número 020/2018 do vereador Arnildo por unanimidade de votos. E agora passamos às explicações pessoais, onde cada vereador poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos, conforme o regimento interno da nossa casa. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Josimar. eu quero fazer aqui uma consideração em relação ao projeto 31 de 2018, que é aquele valor que o município agora irá ajudar as pessoas que não têm transporte, né, que não é abrangido pelo transporte municipal. Eu tenho casos, inclusive de clientes minha, que faz anos que ela traz lá de Santa Terezinha o filho para a PAI aqui. Então, inclusive ela falou comigo alguns dias atrás e eu não fiz indicação nenhuma, o projeto está aqui. O que acontece bastante é o pessoal da PAI, que trazem os filhos na PAI, porque não, é muito longe, né, e não são servidos. Então esse projeto aqui vai ser muito valia para essas famílias. Em relação ao pleito eleitoral, quero expressar aqui oficialmente a minha felicidade com os votos aí, com a consciência do nosso povo, né, que renovou bastante o legislativo. Eu sempre disse para os nossos colegas e eu creio que político corrupto não tem que ter uma segunda chance. E o povo está aprendendo a dar uma segunda chance para político corrupto. Então, quero aqui deixar oficialmente a minha alegria, minha felicidade de saber que a nossa Assembleia Legislativa do Paraná renovou, o Senado renovou, e enfim, o Brasil inteiro renovou bastante. Seria essas minhas considerações. Obrigado, vereador Josimar. Continua a palavra. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Simone. Então, também gostaria de cumprimentar os colegas, nosso juiz e promotor, os assistentes, os funcionários, sobre também as eleições, o que a gente, né, vem presenciando nas mídias sociais. Eu estava vendo uma reportagem ontem sobre a quantia de fake news que ocorre no Brasil e o quanto o povo brasileiro é influenciado. Tinha até uma comparação com a Finlândia, né, que mostrava que lá desde pequenos as crianças têm uma disciplina que eles aprendem a identificar se a notícia é verídica ou não. E a gente às vezes acaba propagando isso sem saber se é verdade, né? Nós, como representantes da população, devemos tomar os devidos cuidados também, porque a nossa opinião às vezes influencia outros. Então é importante, desde pequeno, a gente ensinando as crianças, hoje até com meus alunos, eu conversei com eles sobre isso, que eles estão tendo a internet como um Deus. Não a própria verdade, meu pai, na internet. Então, esse cuidado, né, da fonte, de onde veio, pesquisar outros materiais, né, é interessante. Só um parênteses. Também gostaria de convidar a toda a população, né, quem puder participar no dia 11/10, das 9h30 às 15h30, na Escola São João vai ter um sarau literário, que as crianças vão apresentar danças, teatro, vão cantar declamações, poesia,
E terão um piquenique, que cada um vai levar um lanche e vão compartilhar junto com livros, né? E leitura. Vai ser um dia especial, Dia das Crianças, e é aberto à comunidade. Então, fica o convite aos colegas, aos assistentes. Quem puder participar, com certeza as crianças vão gostar e vocês vão também ver coisas diferentes. Só isso, muito obrigada. Obrigado, vereador Simone. Continua a palavra. Eu gostaria de usar esses minutos também. Em primeiro lugar, é claro, lembrando aí do falecimento do ex-vereador aqui do nosso município, o senhor Eiton Friuf, que foi vereador aqui no nosso município na legislatura de 83 a 88. Deixar aí a mensagem de pesar à família, né, por ter sido um vereador. E é claro, como se diz assim, hoje nós estamos aí em um município crescendo com tantas indústrias no nosso município também, e acreditando que lá nessa data, com certeza, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que residiam no nosso município, inclusive os representantes, seriam bem maiores que hoje. E solicito ao secretário, né, para que faça então aí uma nota de pesar e encaminhe a família. Também citar muito importante citar aqui do acordo número 2580/2018, que é do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde foi recebida na semana passada julgamento pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Vereadores. Então, acho que é muito importante, é um primeiro mandato meu, o qual eu assumo também como presidente do Legislativo Municipal, e poder aí já as contas do ano passado, né, do Legislativo do ano passado, a gente está recebendo aí, vindo a prestação de contas com a regularidade. Claro que acho que isso demonstra que é uma conta sem ressalva, e que isso está demonstrando que é possível sempre a gente estar fazendo assim uma política, né, administrando com transparência nas contas do nosso município e do Legislativo Municipal. Gostaria também de ressaltar aqui que a gente recebeu o convite da Secretaria de Esportes, convidando para as finais do Campeonato Municipal de Bocha, que se realizará no final de semana. Vou justificar aqui minha ausência, que como já é de conhecimento dos nossos colegas que foi citado aqui, a equipe de bocha masculina do nosso município está classificada para a fase final da segunda divisão do Paranaense de Bocha e será realizado em Toledo, então na sexta, sábado e domingo. Nós estamos classificados e nessa fase final terá 8 equipes, então não vou estar presente aí porque também faço parte dessa equipe como atleta, né? E torcer para que a gente sabe da dificuldade, acho que a gente já deu um passo muito grande aí, poder chegar entre os 8 do Paraná. A gente tem conhecimento de outros municípios, da estrutura e da contratação até de atletas, né? Mas estamos aí também levando o nome do nosso município lá a nível de Paraná e estaremos no município de Toledo. Também aqui, mais uma vez, parabenizar pela atitude e essa iniciativa, como eu falei, do juiz da nossa comarca, da doutora Cláudia, também promotora da Justiça, e acreditando sim que poderes independentes, judiciário, legislativo e executivo. Acho que quando se toma uma iniciativa assim em conjunto, sempre estará vindo de encontro às necessidades da nossa população. Com certeza nós teremos muito sucesso com isso. Acho que seria muito importante sempre, para que a gente continue sempre com essa harmonia, né, que assim a gente puder estar realmente representando bem a população e os trabalhos realizados sempre de anseio ao encontro das necessidades da população do nosso município. Então agradeço pela presença de todos, estão sempre convidados, né, a doutora Cláudia, para que no momento que se sentirem de trazerem alguma novidade para nós, alguma orientação referente a qualquer projeto, estão sempre convidados aí para que vocês não tenham esse receio de apresentar para nós esses projetos aí que vêm de encontro à população. Agradecer os funcionários, como já foi dito aqui, já foi parabenizado por todos, e com certeza vocês são reconhecidos por esse trabalho assim que vocês vêm realizando no nosso município. E de uma forma especial agradecer a todos os presentes aí, e agradecer pelos vereadores também,
E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária no dia 15/10/2018, às 16 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Boa noite a todos.